vamos falar da Parashá semana passada, Balak. Essa semana, Pinhas. E eu acho que Pinhas vai falar um pouquinho mais daquilo que somos nós. Mas eu nem lembrei de pegar a Torá hoje. Eu vou ler aqui vou ler nessa daqui. Vou ler nessa. Deixa eu achar. Bom, capítulo 25 de Números, Bamidbar, vai do 25:10 ao capítulo 31, na Torá 29:40, né? Bom, diz assim: assim disse Moshe, Pinhas, o filho de Elazar, neto de Aharon, o Cohen, desviou minha ira de sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou, para que eu não os destruísse com meu zelo. Portanto, diga, eu lhe dou minha aliança de Shalom, paz, fazendo uma aliança com ele e seus descendentes depois dele, de que o ofício de Cohen será deles para sempre. Isso porque ele foi zeloso da casa de seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. Então, primeira coisa, qual foi a ação de Pinhas? O que ele fez? Ele matou Zimri e Cosbi. Cosbi é uma princesa midianita, filha de Balak, o famoso rei de Moabe, que havia contratado Bilam para poder destruir Israel. Como eles não conseguiram destruir o povo que é abençoado, isso nós falamos semana passada, ele então usou de uma estratégia, Bilam. Ele orientou para que fosse levado até aquele acampamento, fizesse todo como que uma feira e colocasse as mulheres ali. As mulheres medianitas eram mulheres bonitas, e então eles fizeram uma estratégia de colocar os deuses Baal Peor junto ali, e aqueles homens que entravam para ver algum produto eram seduzidos por aquelas mulheres, tomavam um pouquinho do vinho, e ali eles ficavam com a mente confusa, e elas conduziam, levando aqueles homens a dobrar os seus joelhos, a se inclinar diante uma divindade. Portanto, a primeira coisa que eles estavam fazendo, quebrando o mandamento do Eterno, e nesse sentido se separando do Eterno. Desta forma, muitas pessoas morreram. Por outro lado, houve também uma rebelião de Zimri. Zimri é um levita da tribo de Moisés, aliás, da tribo de Shimon, Zimri. Eu falei da rebelião, pensei em Korah, mas Korah está lá atrás ainda. O Zimri, ele era um homem líder da tribo de Shimon, e ele então também se levantou contra a autoridade de Moshe, trazendo esta princesa, e a base do insulto dele era justamente que foi perguntado, eu posso casar-me com uma mulher midianita? E Moshe respondeu, não, você não pode. Aí ele perguntou, isso não foi em particular, foi uma afronta diante do povo. Então ele disse, não posso? Por que você pode? Você casou-se com uma midianita?
Quem é a midianita com quem Moisés se casou? Qual era o nome dela? Ziporá, a filha de Itró. A Zípora, filha de Jetro. Eles não eram de Midian, quando Moisés fugiu do Egito para não ser morto pelo faraó. Chegando lá, ele ficou 40 anos naquela região. Mas quando ele volta para o Egito e Deus faz aquelas maravilhas todas, tira aquele povo do Egito com toda aquela maravilha, e agora o Eterno entrega a Torá, e na Torá está determinado muitas coisas que antes eles haviam feito. Voltando atrás um pouco, basta lembrar o seguinte: Abraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, eles serviam o Eterno pela Torá, porém num tempo que não havia Torá no sentido de livro escrito, porque essa parte escrita e a parte oral foi dada no tempo de Moshe. Mas quando Deus faz um chamado a Abraham, ele começa a servir a Deus por causa da instrução que havia no seu coração. O coração dele conhecia o Eterno. E aquele que conhece o Eterno, ele acaba andando nos caminhos do Eterno. Entendeu? Em outra palavra, é como se ele estivesse servindo a Deus pela Torá, mesmo num tempo que não havia Torá. Agora, foi cometido alguns erros. Jacó, por exemplo, e Jacó, ele cometeu algum erro que a Torá dizia para não fazer, ele fez? Sim. Qual foi o erro? O erro foi ter se casado com a irmã da sua esposa quando a sua esposa ainda estava viva. A Torá diz que um homem não deve casar-se com a irmã de sua mulher quando esta ainda for viva. Depois que ela morrer, ele é livre. Mas ter as duas ao mesmo tempo, ou deixando uma e pegar a outra, não pode. E Jacó fez isso. Ele casou-se amando Raquel, tá certo? E uma vez que ele casou com Raquel, ele percebeu que o pai dela havia enganado ele e que ele não tinha se casado com a mulher que ele amava, Raquel. Então ele foi reclamar, e aí foi prometido a ele: trabalhe para mim mais 7 anos e eu te dou a minha segunda filha, porque aqui a gente não vai casar a mais nova antes da mais velha. Nós já vimos, passando por essa paraxá, explicando o porquê disso, o porquê desta bênção dada a Leá. Então deixa isso para lá. O importante é você saber que nesse sentido ele errou num tempo que aparentemente não tinha Torá, mas ele recebeu a paga por esse pecado. Só que é um pecado quando num tempo que ainda não está catalogado o pecado, entendeu? Quando o apóstolo Paulo fala lá na Brit Hadashah que a lei trouxe a ele o conhecimento da falha, não é verdade? Se ele soubesse, aí vai dizer assim: mas ele sabia tantas coisas, não ia saber disso? Tá? Mas pelo fato de ele ter sido enganado, né? Isso, muito bem pensado. Agora, pensando aqui, este homem, o Zimri, ele faz essa afronta. Ele está ridicularizando a Deus, o nome de Deus. Isso é um pecado grave, Hilul Hashem. Colocar o nome de Deus em vergonha. Isso é uma coisa que a gente está acostumado a fazer muito. Nas nossas brincadeiras, quando acontece alguma coisa aí, a gente brinca falando assim: oh meu Deus. Esse é um tipo de coisa que não se deve brincar e fazer. Até a nossa mente acostumar, a gente precisa deixar
de colocar o nome de Deus. E não adianta a gente falar assim, mas eu não quis dizer alguma coisa contra Deus, mas está usando a expressão. Mas eu não estou falando o nome do Eterno em hebraico, não estou me referindo a um culto, mas você está chamando, todo mundo sabe o que é Deus. E aí você vai falar, não, eu não quis dizer isso, mas as pessoas que estão ouvindo, para onde a tua voz vai sendo ouvida, aonde chegar, o ouvido que chegar, vai ficar claro que você falou, oh meu Deus, tá? E então deve se evitar. É complicado isso? Porque virou um hábito ruim, mau, mas a gente deve colocar em prática para não fazer mais isso. Também não deve chamar o nome de Jesus, não, aí já é outra coisa. Jesus vai brigar, por exemplo, quando a gente briga com uma pessoa também, não pode falar o nome dele, então, mas Jesus não é Deus. Então a questão é usar o nome de Deus, e o nome de Deus é o tetragrama, Yud He Vav He, é esse que é o nome. O nome Jesus é Yeshua. Yeshua tem 2 letras do nome sagrado, enquanto o nome sagrado tem 4 letras, o outro tem 2. Então não tem problema nesse sentido. Mas pensando os cristãos como um todo, eles são errados em qualquer coisa que fala, eles dizem Jesus, entendeu? É um desrespeito com a própria religiosidade dele. É como se o católico, qualquer coisa que fizesse, ele Maria, Maria, entendeu? É um desrespeito. Se eles consideram Maria uma pessoa sagrada, abençoada, não use o nome dela em coisas de ridículo. Isso é um princípio de respeito à fé. Agora, muito mais com o nome do Eterno, que é do nome dele que traz à existência todas as coisas. Tudo que foi formado vem das letras do tetragrama. Então a gente deveria pensar um pouquinho mais. Na hora que escapou, aí você lembra, puxa, falei numa hora errada. E aí você pode falar assim, nós não cantamos aqui, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Qual é a outra parte que a gente fala aqui? Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Então quando você deixar escapar o nome e lembrou, tua mente acusou, falei de forma errada. Aí você fala, Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Você anulou aquela fala. É como se tivesse pego a borracha que você escreveu lá, o lápis, pegou a borracha e apagou, desfez, tá? Até a hora que você não precisar mais. Um outro hábito que eu creio que vocês já devem estar se acostumando, é quando a gente vai dar algum exemplo negativo, a gente fala Haz Veshalom, ou seja, que Deus não permita, para que não fique a nossa fala no mundo espiritual vinculado com aquela coisa ruim. Haz Veshalom, que Deus não permita. Não sabe falar Haz Veshalom? Fala em português, que Deus não permita. Você vai falar assim, acho que o meu cachorro vai morrer, que Deus não permita. Então você está dando um achômetro. Eu acho, por causa de tal e tal sinal, que o meu cachorro não está bem, ele pode, talvez ele morra. E em seguida você está falando, Haz Veshalom, que Deus não permita. Não permita o quê? Que isso que eu acabei de falar venha se concretizar, que o meu cachorro morra. Então você começa a aprender a equilibrar as nossas falas no dia a dia. Como vocês já aprenderam e sabem muito bem, há poder nas palavras. Agora, vamos voltar aqui para o texto. O nome de Deus, portanto, foi sendo colocado à prova nesse sentido, dizendo, quando o Zimri fala, mas por que você pôde? Tá? Aí ele vem e para afrontar, para dizer, se você pôde, eu também posso. Qual a diferença entre
você e nós. Isso é a cabeça da pessoa, tá? Em muitos momentos a gente observa rebelião. Você pode ver uma rebelião dentro de uma igreja católica. Eu não sei lá a hierarquia, mas vamos pensar nos estudantes que estão estudando para ser padre, quando eles vão falar de um padre. Se ele faz, se ele pode, por que eu não posso? Qual a diferença para Deus entre ele e eu? Eu sou estudante, ele já não é estudante, mas já somos a mesma coisa. O obreiro falando do pastor, ou o pastor auxiliar falando do pastor titular. Por que ele pode e eu não? Todos nós somos pastores. Qual a diferença entre nós para Deus? O rabino que pode ouvir a mesma coisa de quem esteja perto dele. Por que o rabino pode e eu não posso? Qual a diferença entre ele e com Deus e eu com Deus? Ele conhece as leis do Eterno, ele conhece os ensinos dos sábios, eu também conheço. Tá? Agora, o que está pegando nesses exemplos não é em si qual é a visão diante de Deus de uma pessoa e outra, mas a atitude que está no nosso coração, rebeldia. E rebeldia Deus não aprova, ainda que você esteja certo. Você, quando está certo, mas toma uma atitude errada, você perde a razão. Entende? Teve um tempo aqui, não faz tanto tempo assim, o neném estava com o carro dele, aquele Uno branco, e ele observou que um carro que estava na frente estava fazendo algumas besteiras lá. Na hora que foi passando uma lombada, não sei se a mulher pisou no freio, que aconteceu lá, que ela parou de uma vez, ele não teve tempo de parar e bateu atrás, encostou. A mulher desceu brava, xingando, falando que não interessa, que quem bateu atrás está errado. Não é isso que a lei de trânsito diz? Que você bateu atrás, você está errado, independente do que aconteceu. Mas o que tinha acontecido? A sandália da mulher prendeu no pedal do carro e com o movimento dela o carro freou e parou. Agora, o motorista que está atrás, que culpa que ele tem que a pessoa está dirigindo com um sapato inadequado? Agora, só porque ele bateu atrás, ele vai ser errado porque ela provocou o acidente porque estava com um sapato não adequado para aquilo? Mas ele pensou assim: nem vou brigar por isso. Por quê? Ele pensou no nome de Deus. Eu vou dar mau exemplo de querer questionar, brigar, dar escândalo. Para quê? Eu bati atrás e tudo isso aconteceu num momento que o dinheiro estava sobrando. Estava faltando. Brincadeira do conserto do carro, R$900. Aí ele paga R$900 quando não tem R$900. Tudo para quê? Para evitar confusão. Aí você pode dizer assim: mas em princípio legal, no direito legal, pensando direito no sentido de lei civil, ele poderia ganhar uma ação dessa? Poderia, mas ia dar dor de cabeça, ia querer, entendeu? Imagina, a pessoa descobre que ele serve a Deus. Imagina o que ela até sirva a Deus também. É uma confusão desnecessária. Tá? Você pode pensar, não é justo. Não é justo. Quantas coisas injustas tem tido por aí? Então, está aí dado o exemplo. Então, veja, o Pinhas, ele também tinha um probleminha na filiação dele. Se vocês leram aí o Midrash, então aqui a Torá, quando a gente começou a ler, você vê que nesse momento é dito assim para Moisés, e ele está falando ao povo a respeito de Pinhas, filho de Elazar, filho
de Aarão. Quem é Arão? Quem era o Arão? Irmão de Moisés. Tá bom, acertou. Agora, qual era a função do irmão de Moisés? Sumo sacerdote. Era o principal, a pessoa mais importante no meio do povo para representar o povo diante de Deus. Então, aqui estava ligando o nome dele. Qual é a questão que Deus fez? Pegar o nome Pinhas e ligar a Arão. Arão é o avô dele, tá? O pai é Elazar. Elazar, filho. Quem era Elazar? O sacerdote. Tá certo? E Pinhas veio ocupar, portanto, o lugar que ficou dos 2 tios que ele teve, Nadab e Abiú, os 2 que morreram no dia da consagração do tabernáculo, tá? Agora, como foi que ocorreu isso? Por que é citado essa frase? Você fala assim, mas por que é dito isso? Isso é colocado na Torá para poder inutilizar. Eu sempre falo aqui para vocês, é explicado no estudo de Torá, sempre tem aquelas 2 linhagens, o lado da sombra e o lado da luz, o lado da segurança, o lado da insegurança. Estou falando tudo sinônimos. O lado da direita, o lado da esquerda, fazendo associação de imagem para você ir percebendo como as coisas no agir do Eterno, no comportamento, vai organizando as coisas. Elazar, ele casou-se com uma mulher que vem da descendência de Itró, portanto, midianita. E aquele povo começava a falar mal, vinculando o nome de Pinhas a uma nação estranha. Entendeu? Então, Moisés estava ligado a uma nação estranha, agora Pinhas ligado a uma nação estranha, por causa do casamento do pai dele com uma mulher. E eles falavam Pulti, que era o nome vinculado àquela mulher. Agora, quando Deus vai falar para Moisés acerca deste assunto, ele não usa essa genealogia da mulher, mas ele usa a questão de mostrar que Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Aarão. Portanto, qual é a linhagem dele? Sacerdotal. Mas ele era sacerdote ali? Não, ele não era sacerdote. A atitude dele foi de ter tomado por vingança o nome de Deus. Porque a afronta que o Zimri fez de levar para a barraca dele aquela mulher e ter um relacionamento sexual com ela ali, o povo ficou todo ali perdido. Mas Pinhas pegou a sua espada, entrou naquela tenda, barraca, e perfurou os 2 com um único golpe de espada. A espada perfurou os 2 corpos, matando o casal. Nesse mesmo instante, Deus estava punindo o povo com uma praga, uma mortandade. Com essa atitude, quando ele cravou a espada naquele casal, a mortandade parou. A mesma coisa ocorreu não tanto tempo atrás, aí historicamente falando, porque quando Corá se levantou com aqueles 250 e fizeram aquela rebelião contra Moshe, o que estava ocorrendo? O anjo da morte foi enviado para entrar no meio do arraial e estava ferindo as pessoas. Quantas pessoas morreram? Vocês lembram? Falamos agora recentemente.
número arredondado, 15 mil pessoas. O que Moisés tinha pedido? Arão, meu irmão. Quem é o Arão? Irmão dele, porém avô de Pinhas. O que ele fez? Ele pegou aquela frigideira do incenso e foi e ministrou o incenso a Deus no meio do povo. Quando ele fez aquilo, o anjo da morte teve que parar a ação dele. A mesma coisa, a mortandade estava acontecendo, o anjo da morte estava ferindo o povo. Quando Pinhas pegou a espada e cravou naquele casal, a ação do anjo da morte também parou. Nesse sentido, o que Pinhas fez? Ofereceu a Deus Ketoret, um incenso, na mesma semelhança do avô dele, e parou a mortandade. Nesse sentido, Deus dá um testemunho a favor dele, mostrando que quem é aquele menino, aquele jovem para Deus, dizendo, porque o povo começou a falar mal dele. Quem é esse rapaz para poder matar o nosso líder? Quem é ele? E quando Deus percebeu que o povo estava se levantando contra Pinhas e que já queria se reunir para matar Pinhas, Deus deu essa palavra a Moisés, para que Moisés fosse diante do povo e dissesse assim: vocês têm que agradecer a Pinhas, porque todos vocês iriam ser mortos, mas vocês não morreram, porque ele fez a minha vingança. Então ele teve um ato zeloso pelo meu nome. Agora a questão é o seguinte: nós estamos na condição de Belém Noar, certo? Nós nascemos nas nações. Nós aparentemente não tínhamos o direito de ter Deus de Israel como nosso Deus. Não é verdade? Aparentemente sim. Por quê? Porque em primeiro lugar vem o judeu. Por quê? Porque Deus assim escolheu. Mas sempre foi assim? Não. Por que que não? No tempo que Deus acabou o mundo com águas, ou seja, ele salvou Noé. Ele queria salvar só Noé. Ele não deu tempo suficiente para que todas aquelas pessoas pudessem ouvir. Eles ouviram? Não quiseram ouvir. Quando veio a enchente, a água, a chuva, não adiantou eles correr atrás e querer entrar no barco, que não tinha como, tá? E morreram. E como ficou essa situação? Ali tinha algum judeu? Não tinha. Porque Noé, qual era a distinção de Noé? A distinção é que a semelhança de Abraão, a semelhança de Isaac, a semelhança de Jacó, a semelhança de tantas outras pessoas, o coração dele, mesmo estando no meio de uma população comum, o coração dele estava vinculado a Deus. Ou seja, ele olhava para aquelas atitudes e disse para ele mesmo: eu me recuso a viver desta forma, porque isto não agrada a Deus. Agora, quando Deus começou a selecionar o povo, Abraão vai nascer na 10ª geração pós-dilúvio, na 10ª. Então, ainda em 10 gerações, o povo já estava totalmente vinculado ao politeísmo novamente. E nasce Abraão, e Abraão nasce com aquele conceito de que Deus é um, Adonai Errad. E ele começa a pregar, a explicar às pessoas que eles não deveriam servir a ídolos, porque eles não eram Deus, porque Deus, na verdade, é um só. Daí que Deus chama Abraão, e aí começa a nascer um povo. Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó e Esaú. Ora, você tem 2 povos aí, mas Deus vai ter que escolher um. E ele escolheu
Jacó. Jacó gerou mais 12 filhos, que nesse sentido deu origem às 12 tribos de Israel. E agora você está aqui no deserto, tendo Moisés representando a tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, e o Zemer, que morreu, representando a tribo de Shimon, tá? Um dos filhos de Jacó. Agora deu para perceber em relação a povos aí, como que está disposto. Agora pensando em nós não estávamos vinculados à nação judaica. Você nasceu aqui no Brasil, você teve a tua vida, você percorreu, você entrou em contato com determinados tipos de divindade, você pode ter recebido nome, mas hoje você está na presença de Deus, tá? Você pode ter demorado o tanto de tempo que for, mas você chegou e está vinculado a Deus. Então, pergunto, você sabe que de uma forma geral a mãe é considerada a terra, tá? Vocês sabem disso, até na própria poesia a mãe é terra, tá? Então, nesse sentido, nós como brasileiros, estivemos vinculados com a nossa mãe, e a nossa mãe, a semelhança de Pinhas, pertencia a Deus? Não pertencia. Mas o fato de você estar aqui hoje, você conseguiu vencer barreiras, você conseguiu acertar a instrução do Eterno, de alguma forma dentro de você descobriu o caminho. Então você deixou aquele caminho que andávamos, que fomos ensinados. Por exemplo, aqui no Brasil, quais são as 3 áreas que você não tem por onde fugir? Ou você é espírita, ou você é católico, ou você é evangélico. São as 3 mais fortes, tá? Tem um monte de outras coisas, mas as 3 principais ou você é espírita, ou você é católico, ou você é crente, evangélico, protestante, tá? E cadê o judaísmo? Aí, nem conta. Não só o judaísmo, como as demais coisas. Nesse sentido, quem era você? Quem era eu? A nossa mãe não pertencia à linhagem. Nós não tínhamos direito. Quem era Pinhas? Ele era identificado como sendo da descendência de Midianita, da descendência de Itró, Jetro. E Jetro, ele era como feiticeiro, porque ele servia no Egito, como Bilam também serviu no Egito, a casa do faraó. Eles eram acostumados com encantamentos. Então, de onde viria essa linhagem? De encantamentos. De onde vem a nossa linhagem brasileira? De encantamentos. Agora, tanto Itró, quando ele viu as maravilhas que Deus fez ao povo, e por Gabriel, fica mais para cá um pouquinho, para cá. Aí, não sai daí não, por causa do reflexo. Verdade. Então, quando ele ouviu aquela maravilha, ele falou: nossa, por mais que eu conheci tudo aquilo lá, nada se compara a esse Deus, e eu quero esse Deus para mim. Aonde ele vai e se torna o primeiro Benei Noach, o primeiro convertido ao judaísmo, aquele que realmente fez techuvá, abandonou suas tradições, suas linhagens, seus ensinos, seus deuses, e mergulhou totalmente em Deus. Agora, Pinhas, ele está sendo acusado, querem diminuí-lo, porque ele estava relacionado a quê? Relacionado a Itró. E uma vez relacionado a Itró, então vem toda uma história. Aí você conhece pessoas aí.
Nossa, você não é evangélico mais? Não. Você abandonou Deus? Não, ao contrário, estou mais próximo de Deus ainda. Ah, mas não é possível. O judeu é isso, se afastou de Deus, o judeu blá, 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 blá. Toda aquela cultura, ou seja, a falta de informação que essas religiões não passam aos seus servos, porque se ensinasse o que Deus é no judaísmo, porque foi graças ao judaísmo que chegou a informação de Deus às pessoas, mas colocou a informação errada. Por quê? Porque eles queriam poder. O que seria um pastor hoje se ele conhecesse todo esse ensino que Deus trouxe aos sábios? Ele seria esse nome pomposo de um pastor? Não. Essa igreja seria a matriarca, a rainha, essas coisas? Não. Nem existiria. Porque o que existe para Deus é um povo só. E todos os demais, das demais nações que quiserem ter acesso a esse Deus, têm que entrar na porta que Deus abriu para o judeu. E dentre os judeus, Deus trouxe o Messias. E estabeleceu ainda que o Messias viria de uma vez só, numa vinda só, se o povo obtivesse méritos. Como o povo não obteve méritos, então ficou estabelecido que o Messias viria em duas vindas. Ora, quem estabeleceu, portanto, a vinda de Messias, ou seja, de Yeshua ben Yosef e depois de Yeshua ben Davi? E vencer as lutas do judeu na terra, ele vem para poder o quê? Fazer com que a Torá seja internalizada nos corações, não somente dos judeus, mas do mundo todo. Aí, nesse quesito, entra a nossa função. Nós entramos com a porta que Deus abriu para servir a Ele via judaísmo. E no judaísmo você tem Yeshua ben Yosef, hoje, que ele abre a porta para nós. Portanto, nós que estávamos aí, ligados à nossa mãe, estou chamando a nossa mãe como a religiosidade que nós tivemos na nossa terra. Isto nos afastou do Eterno? Não. Assim como Itró serviu no Egito, conheceu as divindades, fez encantamentos, conhecia as coisas da magia, impediu dele se achegar a Deus? Não. O comportamento nosso impediu que nos achegássemos a Deus? Não. Adiantou? Agora quando você chega e fala alguma coisa às pessoas, mas você não é judeu? Por que você está num lugar agora? Por que a tua igreja mudou, saindo do segmento cristão e evangélico e se transformou numa querrilá, numa igreja que ensina o judaísmo? E como a gente gosta de falar, judaísmo para não judeus. Não pode, eles vão falar, não pode, você vem de uma linhagem errada. Aí é como se Deus falasse a mesma coisa. Moisés, vai e fala ao povo. Arão, que é pai de Elazar, que é pai de Pinhas. Da mesma coisa, o que Deus, olhando para nós, ele vai ver qual geração? Geração que eu falo é linhagem de pai e mãe. Deus ali olhou para a linhagem da mãe, que mostrava descendência, vamos usar o termo caído, uma descendência caída. Então, qual é a nossa descendência? Caída, por parte de mãe, porque nós nascemos numa nação fora de Israel. Mas, quando Deus vai falar a nosso respeito, assim como ele falou de Pinhas, ele olha para nós e vai ver qual a filiação. Dentro de você, você não acertou o alvo, você não conseguiu voltar para casa, não atingiu o nível de techuvá, não está compreendendo, agora não abandonou os maus costumes que nós aprendemos
na religiosidade, não deixamos tudo e não abraçamos esta fé que traz o nome do Eterno com tanto zelo e santidade? Portanto, agora a gente vai ser vinculado a quem? Quem é que fez isso por nós? Yeshua. Porque o justo, ele é penalizado para poder trazer a Techuvá aquele que estava afastado. Pronto, aí o pai olha e vai dizer que nós estamos vinculados à terra? Não, nós estamos vinculados ao céu. Entendeu? Eu sei que vai ser difícil você explicar isso para alguém que te pergunta: por que a tua igreja agora não é cristã mais? Aí você vai: porque Pinhal. Se você lembrar de tudo isso, você vai poder dar uma aula histórica para ela. Se você não lembrar, você simplesmente responde o que você quiser. Porque não vai ser importante a resposta que você der à pessoa. O importante é que você viva essa realidade. Porque tem muitas pessoas que são muito boas para falar. Ela fala muito bem, mas vive muito mal. Eu prefiro que você fale mal e viva muito bem. O que é importante é você entender. Em primeiro lugar, você não tem que entender para os outros, você tem que entender para você. Entendeu para você? Trouxe ao coração? Se você não conseguir explicar para ninguém, você está vivendo a tua vida com Deus da melhor maneira possível. É isso que vale. E uma vez que você consiga viver da melhor maneira possível, as tuas atitudes estarão mostrando Deus e vai chamar a atenção de muitas outras pessoas, embora você possa até acreditar que ninguém esteja reparando em você, mas não é assim que acontece. O mundo espiritual também está de olho, as pessoas estão de olho, tá certo? Portanto, nós também temos o direito de aplacar, ou seja, há um concerto de paz que Deus também tem feito com nós todos. E você tem o direito de viver paz, porque você está na aliança. Se a gente compreende isso, é como eu citei sexta-feira, né? Ontem, ou na terça, quando nós falamos do Rabi, que sabia muito bem de onde ele veio e para onde ele ia. A feiticeira chegou e falou: vou fazer um encantamento contra você. Não foi? E ele disse: pode fazer. Ele tinha certeza a ligação dele com Deus. Portanto, se ele está ligado com Deus pelo vínculo correto, que é a Torá, aquela maldição que a bruxaria está fazendo não vai encontrar nenhum elo ali para ela poder entrar. Portanto, não ia ter validade nenhuma, como não houve, não pegou nada nele. Agora, as pessoas que falam demais e ficam com o nome de que é muito boa para com Deus, mas na atitude do coração, na sabedoria do coração, não vive aquilo, a maldição pega. Porque a Torá que ela vai dizer que ela vive é uma Torá igual a rua de Campinas, cheia de buraco. E não adianta a pessoa ter um carro bonito, bom, a suspensão do carro vai estragar, tanto quanto a do Fusquinha do pobre, quanto a da McLaren do rico. A rua é a mesma. Então, o teu coração, se tiver buraco como a rua de Campinas, vai estragar o teu carrão que você está mostrando às pessoas. Mas, se você tem um coração bem pavimentado, que você vive a verdade do Eterno, você pode andar até de carroça, mas ela vai andar redondinho, sem fazer um barulho sequer, e a maldição não vai te alcançar, a não ser que, na condição de um justo, Deus no seu tribunal celeste tenha decretado que você passaria por determinadas coisas. Aí, nesse sentido, nem o teu livre-arbítrio vai ajudar você, porque no teu livre-arbítrio você vai escolher aquilo que você tinha que escolher para chegar naquela condição que você tinha que passar. Tá bom? E aí, mesmo assim, você vai andar redondinho, porque o coração está pavimentado.
Estou dizendo pavimentado é alguém que conhece as coisas de Deus pela Torá e vive vinculado, sem papo. Não é o falar demais. Não precisa falar que você é bom, que você tem autoridade. Se você for bom e tiver autoridade, você não precisa falar nada para ninguém. As pessoas vão perceber. Você vai chegar num lugar, você não precisa influenciar pessoas, mas na hora que você sair dali, eles vão perceber que quando você chegou, o ambiente, o ar ficou diferente. E quando você saiu, você levou aquele ar gostoso, diferente com você, o ambiente voltou a ficar pesado. Quantas vezes, naquele tempo de cristão, pessoas não entravam em determinadas lojas, não iam visitar determinados parentes, porque o parente era espírita, e tinha medo de ir lá e sair de lá oprimido. Gente, eu sempre pensei o contrário, mesmo quanto cristão na época. Se você vive uma bênção com Deus como evangélico, por que você tem que ter medo do teu parente que é espírita? Ora, na hora que você estiver chegando lá, é aqueles espíritos de lá que tem que sair de medo de você, porque quem tem a luz, a bênção é você, não são eles. Mas muitos não iam visitar por medo de ficar oprimido. Então, fala muito, é de aparência, atitude real está cheia de buraco. Aí a maldição deles pega a pessoa sair de lá doente, oprimida, triste. Aí não dá. Ou então loja. Você sabe que tem lojas aí em shopping que ela usa o incenso, né? Você passa no corredor e você já sente o cheiro. Aí adianta você falar assim, eu não entro nessa loja. Ora, é o exemplo que eu estou dando. Você entra naquela loja, o teu cheiro do incenso verdadeiro é que vai inundar naquele momento, tá? E quem estiver ali dentro vai perceber que mudou até o cheiro, ok? Tem coisa que o povo não aceita, não entende. Conta uma situação no Zohar, na Parashá passada. Eu até comentei aqui, que o filho de uma mulher, o pai dele era um homem muito sábio, e o pai tinha falecido. E ele tinha ensinado algumas técnicas ao filho dele. Quando dois homens, considerados sábios, estavam a caminho, estavam naquela região, estavam na casa da mãe deste menino, esse menino chegou, imagina, ele está chegando da escola, tá? Aí ele chega da escola e vai vendo que em casa tem gente. E na hora que ele entra, a mãe fala, meu filho, se aproxima e cumprimente os sábios. Ora, primeira coisa, ele foi chegando perto daqueles sábios. Quando ele chegou, não muito perto, mas a ponto de ele perceber alguma coisa, ele parou e voltou atrás. E aí eles ficaram assustados, né? Por que você voltou atrás? Por que, meu filho, você está desrespeitando os sábios? Minha mãe, eu não estou desrespeitando os sábios. Estes homens não são tão santos assim, porque eles não cumpriram o mandamento de recitar o Shema. Eles recitaram o Shema fora do horário. Aí eles perguntaram, é verdade isso, mas só que nós estávamos socorrendo uma mulher que tinha ganho o neném. Então a Torá diz que a gente está livre em quebrar esse mandamento, porque nós estamos socorrendo uma vida humana. E aí eles, mas como que você soube disso? Quem te disse que nós fizemos o Shema fora do horário? Aí ele diz assim, quando eu fui me aproximando, eu senti o cheiro em vossas vestimentas. Novamente o cheiro. Há um cheiro em você. Então, entrou num lugar, deixa o teu cheiro chegar junto. Aquele lugar tem incenso dos outros deuses, você está com o incenso do verdadeiro Deus. Na hora que você estiver ali, é aquele cheiro que tem que predominar. Você chega num lugar, as pessoas têm que perceber que o ambiente estava pesado, ficou leve. Nossa, como ficou leve. Aí você sai dali, o ambiente volta a ficar pesado. Aí a pessoa, acho que tem alguma coisa boa naquele homem, naquela mulher, porque ele chegou, ficou tudo bem aqui, ele saiu, voltou a ficar apertado o ambiente. Você precisou falar alguma coisa? Não.
Você não tem que sair na rua para ficar falando, ó, eu sirvo ao Deus dos judeus, viu? E outra coisa, de falar Deus dos judeus, isso é ignorância. Você tem que servir o Deus da Torá. A Torá é do judeu porque Deus emprestou para ele, está em consignação, não é deles, porque está ordenado que não pode acrescentar e nem tirar. Então você está com a Torá do Eterno, viva para o Eterno. Não tenha papo de ficar falando demais para que as pessoas vejam quem é você. Você não serve a pessoas, você serve a Deus. Ah, mas você não tem autoridade, você era cristão, agora tem o ensino judaico. Quem vai julgar a nós e vai sentir o bom cheiro é o Eterno. Se nós mudamos de roupa, tiramos o cheiro ruim que nos fazia quebrar mandamentos do Eterno, agora temos vestimentas adequadas que nos faz guardar os mandamentos do Eterno. Ah, mas você vive agora guardando 603 mandamentos? Não, nós guardamos 7 mandamentos, chamados mandamentos de Noé, 7 leis universal de Noé. E isso é suficiente para nós, tanto quanto os 603 mandamentos que é exigido do judeu. Tá bom? Então, pela mãe, nós somos ridicularizados, como Pinhas estava sendo ridicularizado pela filiação de mãe. Mas, pelo pai, ele era linhagem sacerdotal. Pelo pai, nós somos linhagem sacerdotal. Tá bom? Então tá bom, vamos apresentar-se